Olá, hoje eu vou falar um pouquinho sobre Guerra e Paz, do Tolstói, o segundo volume. Esse aqui é o livro que eu li. Ele ficou todo despedaçado porque ele é muito grande, pesado, bastante pesado, e eu acabava levando para todo lugar e acabou estragando. Bem, esse segundo volume do Guerra e Paz eu comecei a ler no dia 16 de agosto e eu terminei no dia 21 de setembro, não, de outubro, aliás. Levei um pouquinho mais de 2 meses para fazer a leitura dele. E, bem, essa edição minha é uma edição meio... Eu comprei num sebo da editora Itatiaia. Tradução e notas de Oscar Mendes. Eu não conheço essa tradução, nem essa editora, mas... Então, assim, eu acho um pouquinho duvidosa, né, a tradução e tudo mais, mas foi o que eu consegui, né, tava bem difícil de conseguir, eu tinha só o primeiro volume de uma outra editora, e aí eu consegui encontrar por um precinho bem legal, e acabei lendo esse daqui mesmo. Bom, levei então, né, como eu disse, um pouco mais de 2 meses para ler, e dessa vez eu fiz umas anotações, né, do livro, porque para ver se ajudava um pouquinho mais. Um livro muito extenso, e esse livro ele tem uma particularidade que, por ele ser muito grande, ele tem um número imenso assim de personagens, de cenas e de situações que eu achei que talvez valeria a pena fazer as anotações. Não sei se isso vai ajudar ou não, tá, para fazer o vídeo, mas de repente até talvez até atrapalhe, mas eu vou tentar porque realmente era muita coisa assim. Bom, como eu disse no primeiro volume, esse livro não foi um livro assim que tenha me arrebatado totalmente, dizer, nossa, poxa, esse é o livro. Não, ele é um livro, é um clássico maravilhoso, muito bem escrito, um clássico incrível assim da literatura mundial, mas ele é um livro que me deixou um pouco confusa, assim, como eu disse, com relação ao fato de gostar ou não. Quando eu terminei de ler o primeiro volume, eu poderia nem ter lido o segundo, mas realmente foi algo assim que eu fiquei curiosa para saber o que ia acontecer depois. Fiquei até com saudade assim dos personagens, né, do livro, porque eles são realmente bem marcantes e eu queria saber o que iria acontecer, então como iria terminar a história nesse segundo volume. Então eu fiz as anotações, vou fazendo algumas colocações aqui. Então eu coloquei assim que o primeiro volume ele começou um pouco arrastado e ele já começou assim com profundas reflexões, né, do narrador sobre as causas da guerra. Aliás, até eu sempre me vem isso que esse livro todo ele fez para tentar entender quais são as causas da guerra, por que aconteceu essa guerra, né? E até bem no adendo ele faz um texto argumentativo tentando explicar isso, né? O porquê, quais foram as causas da guerra. Então aqui, no primeiro, a guerra não tinha começado realmente no primeiro volume, ainda todo aquele movimento pré-guerra. E aqui começa o Alexandre, o imperador Alexandre, ele tá num baile e ele vai receber a notícia da invasão das tropas francesas. Daí ele vai enviar o Balashëv uma carta para o Napoleão dizendo que ele não quer nenhum francês, não quer nenhum inimigo no território dele, que é para o Napoleão se retirar. Mas nem Napoleão não vai se retirar e então uma guerra vai começar. Depois aqui a gente vai ter os personagens, né, voltando, o Andrei Bolkonsky, que no meu livro ele aparece como André, mas na verdade é como Andrei. Assim, os nomes são bem diferentes assim no meu livro, porque o meu livro traz como Pedro, né, e eu já vi como Pierre, não como Pedro. Então os nomes são um pouco diferentes assim. Então aí o Andrei vai voltar para casa do pai dele, eles vão se desentender e ele fica só alguns dias e ele volta para a guerra.
Esse livro, ele vai trazer pequenas cenas dos campos de batalha. Então, vai começar então a batalha e aí ele vai trazer a descrição das cenas em textos bem poéticos, muito visuais, né? É um texto muito poderoso nesse sentido. Tolstói é maravilhoso. Tem uma parte, a Natasha vai ficar doente. Aí a gente vai ter o Petya, não sei, nunca vi esse nome em outro lugar. No meu livro aparece como Petya. O Petya é um menino novo ainda, né, um rapazinho, e ele fica obcecado. O personagem Pet é bem interessante pra gente poder entender a questão do nacionalismo que tomou conta das pessoas. Então o Pet até ele vai estar no livro para isso, para mostrar o poder desse nacionalismo. Então ele diz que ele ainda é um rapazinho, mas ele quer ir pra guerra porque ele quer defender o país dele e tal, essa coisa toda. Inclusive aqui, a gente percebe assim que a devoção, né, que o Tolstói mostra ao Alexandre, o tempo todo ele vai falar assim, os personagens vai chamar o Alexandre de nosso pai, né, essa figura como se fosse o pai. Então, nesse volume, o narrador vai começar a falar sobre as causas da guerra, e que para ele vai dizer que na verdade a guerra é só um capricho dos imperadores, né? Quem vai dizer que não, né, porque essa guerra foi porque a expansão do Império Napoleônico já tinha atingido quase toda a Europa e faltava a Rússia. E para ele coloca muito também que outro motivo seria o destino. Poderia, o destino que não teria contra o destino, né? Então, o tempo todo no livro ele vai contando a história e vai sempre fazendo essas reflexões do motivo, o porquê. Ele vai mostrar como que a guerra afeta um pequeno número de pessoas. Então, assim, ele tá mostrando algo grande, né? Um fato histórico. E aí só que ele vai mostrando como isso vai afetando as pessoas. Depois, o pai da Maria e do Andrei, da princesa Maria Bolkonsky, ele morre e essa cena vai ser uma cena bem marcante. Depois nós vamos ter o encontro do Nicolau Rostov com a Maria Bolkonsky, isso aqui é muito interessante depois lá pro final, o momento em que o Nicolau conhece a Maria. E aqui vai acontecer o seguinte, então daí o Napoleão vai invadir, as tropas do Napoleão vão invadir Moscou e vai acontecer algo interessante. Os moscovitas, eles começam a abandonar a cidade, eles deixam a cidade e poucas pessoas ficam, né? Ele coloca nos números, né, da população de Moscou na época, que tanto o número dessa população e o número de pessoas que ficaram depois dessa invasão. E os que ficaram, eles usaram uma tática que não fala no livro aqui, mas é a tática da terra arrasada. É destruir tudo para que o inimigo não tenha acesso a nada. Então destrói, queima tudo. Então os moscovitas que ficaram, eles simplesmente incendiaram Moscou. E o Tolstói, ele coloca uma coisa bem interessante. Ele diz que, inclusive, essa é uma parte da vitória dos russos, porque pela tática de guerrilha. Foi a tática de guerrilha, ela ajudou muito a Rússia nessa vitória sobre Napoleão. Um fato interessante, desde o primeiro volume, que mostra que na Rússia a língua mais falada era o francês, uma coisa curiosa, pelo menos na elite, claro, né, que esse livro ele todo retrata a elite apenas, né, as classes mais baixas são apenas citadas mesmo, o foco aqui é a elite. Então eles falavam francês e acaba passando a ser proibido pela questão do nacionalismo também. A gente vai ter então o desenvolvimento das batalhas de Borodino e Shevardino. Aqui eu acho que eu demorei para colocar aqui que o general em chefe que comandou isso aqui foi não consegui me lembrar o nome dele agora, do general que comandou. Acho que vai aparecer aqui depois o nome dele, que eu me esqueci agora.
que é muito importante o nome dele. Então, aí depois, o Tolstói, ele vai passando assim, é um momento ele descreve o cenário onde está Napoleão, depois ele descreve onde estão os soldados russos, e ele vai alternando. Se no momento você está numa cena com ou vendo Napoleão, acompanhando o que ele está pensando, o narrador é onisciente, você sabe até o que o Napoleão pensa. E depois, num outro momento, ele já passa para a cena da, da Rússia. Então, aqui ele tem uma parte bem interessante, não sei se isso tem na história, mas na história real, né? Mas aí aparece aqui que o narrador vai afirmar que a Batalha de Borodino foi perdida porque Napoleão estava resfriado. Então, nessa batalha, na batalha famosa de Borodino, o Napoleão pegou um resfriado e aí ele diz assim que esse foi o resfriado que mudou a face da terra, porque foi por conta desse resfriado que Napoleão teria perdido essa guerra, né? Ele diz assim, uma parte que ele vai dizer assim que como eu disse, todo tempo ele vai ficar pensando por que um grupo de pessoas, por exemplo, um grupo de soldados tão grande aceita a imposição, aceita as ordens de um general para dizer, não, você vai lá e vai atacar. Por que ele vai? Por que ele faz isso? Qual o motivo que leva ele ir lá e matar alguém só porque alguém mandou ele vai discutir essa questão bastante filosófica, assim. Aqui vai o príncipe Andrei, ele vai se ferir na batalha, a gente vai ver depois, mais pra frente, as consequências desse ferimento, e a todo momento o narrador, ele se pergunta se poderia ter sido diferente, se essa história, o que poderia ter acontecido. O Andrei, ele vai voltar ferido para Moscou já tá vazia, né, e o Andrei vai voltar para Moscou porque ele foi ferido. E aí a gente tem a parte do Pedro, né, que no meu livro aparece como Pedro, mas em outros aparece como Pierre. Então o Pedro, ele coloca na cabeça que ele vai matar o Napoleão. Então aqui a gente já tem outra questão do nacionalismo também. E o Pedro, ele acaba sendo feito prisioneiro. Então ele quase é fuzilado, ele presencia um fuzilamento e ele quase é fuzilado. O Andrei, príncipe Andrei, vai morrer e aí a gente vai ter o combate de Tarutino, uma batalha chamada Tarutino, nessa batalha que vai iniciar a derrota da França. É muito interessante, você tem que prestar muita atenção, porque eu realmente me perdi no momento assim, qual foi o momento exato que o Napoleão começou a perder essa guerra. Em qual batalha, em qual momento realmente ele começou a perder. Não é meio confuso assim para você, se não prestar muita atenção, fica meio confuso assim. Aí então tem uma parte bem interessante que o Pedro, quando ele passa por esse cativeiro, ele passa por uma mudança interna. O Pedro é um dos personagens mais importantes de todo esse romance, assim, porque ele a figura dele é muitas reflexões filosóficas, assim. Então ele é da nobreza, né? Da nobreza não, ele é da elite. E ele fica num cativeiro e isso transforma muito assim a vida dele. Ele começa a ver a vida de uma maneira muito diferente depois desse cativeiro, de quase ter sido morto e tudo mais. Então, aí então, os franceses começam a ir embora. Aí essa parte foi a parte que eu perdi, né? Eles começam a perder essa batalha e começam a ir embora. Na terceira parte, o Tolstói vai fazer uma longa explanação sobre essa vitória, né? E aí a gente tem, ainda nessa batalha que o Pedro está, o Pétia vai morrer. São algumas mortes assim nesse livro que elas são bem traumáticas, assim, né? A morte do Pétia é uma delas, a morte do Andrei também. E o Pétia é novinho ainda, né? E ele acaba morrendo nessa batalha. A cena da morte dele
dá a entender assim que ele é meio, ele quis morrer, né? Ele quis morrer como se, porque ele tomou uma atitude meio radical assim no momento em que ele foi atingido. E aí então ele é libertado por Denisov, né? E o Pedro é libertado por Denisov, vai mostrar esse momento. E aí o momento mais dramático do livro é quando a família da Natasha vai receber a morte do Pet. O Pet é irmão da Natasha, né? E quase chegando no final, Tolstói vai procurar fazer justiça a Kutuzov. A pronúncia é meio complicada. Kutuzov inclusive, alguns nomes desse livro, eles não são ficcionais, né? São pessoas reais. Então, o Kutuzov é um deles. Ele foi um general do czar Alexandre, e ele que comandou todas essas batalhas finais aí dessa guerra entre os dois países. E o Tolstói vai falar que porque o Kutuzov foi muito criticado pelas decisões que ele tomou, embora tenha ganhado, porque o que aconteceu que os franceses começaram a ir embora, a bater em retirada, e pelo que eu entendi a crítica foi porque o Kutuzov não foi, não quis exterminar todos os franceses, deixou os franceses irem embora, alguma coisa assim. Depois da vitória, então, vai ter a descrição da volta a Moscou. A morte do Andrei vai deixar o Pedro muito abalado, porque eles eram muito amigos desde o primeiro volume, assim, o Pedro e o Andrei, eles eram muito amigos. E aí vai acontecer, a Natasha, na verdade, ela era noiva do Andrei. E só que como o Andrei morre, o Pedro gostava dela. E aí então o Pedro acaba se casando com a Natasha. O Nicolau vai acabar se casando com a Maria, que é engraçado porque é um final meio novelesco, assim, né? Um final meio, todo mundo se casa, tudo fica bem. Esse final aqui achei um pouco novelinha de Globo, assim, mas tudo bem. Então o livro é muito grande, né? É muito grandioso para poder criticar essa parte. E então no epílogo, Tolstói vai analisar os acasos que levaram ele retorna, né? Vai analisar os acasos que levaram Napoleão ao poder. E por fim o adendo. Esse adendo é fodástico, assim, porque é um grande exercício de argumentação. Se quiser entender, aprender a argumentar, você vai ler esse adendo. Eu não sei se todo livro tem esse adendo, sei lá, no meu tinha, deve ter. Sei lá. Aí então ele vai dizer assim: a principal questão desse texto dele é que força que põe os povos em movimento. Então, por que as coisas vão acontecendo como acontece? Então, ele vai fazer uma longa argumentação sobre a história. Ele questiona muito aqui os historiadores, a capacidade que os historiadores têm de passar uma verdade sobre um fato, né? O nó da história, né? Ele fala que seria o nó da história mesmo, enquanto disciplina, da historiografia mesmo, né? Então, de acordo com ele, os historiadores não dão conta de responder essa questão essencial da história da humanidade. Porque as coisas são como são, poderiam ser diferentes. Então, é isso. É um livro maravilhoso, essencial. Todo mundo que gosta de literatura teria que ler esse livro, porque ele é fabuloso. Realmente você sai diferente, assim, né? Depois de terminar um livro como esse. Valeu muito a pena. O meu deu 1.200 páginas. Esse aqui eu levei mais de 2 meses. Não consigo me lembrar quanto tempo eu levei para ler o primeiro. Mas assim é o senhor Tolstói. Incrível. Incrível mesmo. Vale a pena. Então, essas foram minhas impressões sobre Guerra e Paz, Leon Tolstói. Valeu? Até mais.